Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Marcas Únicas. E hoje não podia estar mais especial, com a convidada Danusa Moshi, que veio especialmente de São Joaquim aqui para trazer um pouquinho da história para vocês. Danusa, você quer se apresentar um pouquinho para o pessoal? Oi, eu sou Danusa Moshi, eu sou empresária e infoprodutora no ramo das velas aromáticas. A Danusa tem um curso que é muito especial, que se chama Viver de Velas, curso esse que eu fui aluna. E ela tem uma história, gente, que eu admiro muito a garra dela, a coragem dela em criar esse curso, porque é um curso muito inovador. As velas aromáticas, elas ainda estão chegando no Brasil, né, Danusa? Não é uma Isso. coisa assim que ainda é muito famosa como é no restante do mundo. E ela, de uma ideia que ela vai contar aqui pra gente hoje, está hoje. Quantas alunas você já teve, Danusa? Eu tenho mais de 5.000 alunas. Com mais de 5.000 alunas. Danusa, conte para nós um pouquinho assim como que surgiu essa ideia do viver de velas. Você acordou um dia, vou fazer um curso de velas. Como as velas surgiram na tua vida? Bom, para explicar um pouco melhor isso, tem que voltar lá na minha infância, porque eu tenho duas paixões. Empreender, então desde pequenininha era meu sonho empreender. Eu me lembro que com mais ou menos uns 12 anos, eu e o meu primo, a gente pegou aqueles vidros de compota Sim, e a gente pintou, fez umas artes e a gente foi para a rua vender eles. E eu capaz! achei já que eu ia ficar rica vendendo aqueles frascos de compota Sim. e, e artesanato. Então, lá na cidade dos meus pais, onde eu cresci, tem uma escola que é uma escola profissionalizante. Então, tem vários cursos, culinária, manicure, e tinha muitos cursos de artesanato. Então, pintura em tela, pintura em tecido, tipo, vários cursos. E a minha Sim. mãe me colocava lá para não ficar na rua o dia Não inteiro. ficar entediada? É. Aí eu fazia os cursos e ali surgiu a minha paixão por artesanato. Você já tem uma veia muito artística também, né? Além dessa veia que tu falou de empreender, o artístico tá muito enraizado em ti, né? Sim, eu nunca imaginei que o artesanato ele pudesse virar uma profissão. Uhum. Tanto que a minha formação é em moda. Eu sou formada em moda. Trabalhei anos como estilista, tive a minha própria confecção. Eu trabalhava com camisas femininas Ai, que legal! Ó, essa eu não sabia, gente. e E em 2018, eu decidi fechar a Uhum. minha confecção porque eu estava grávida do meu segundo filho. Aí era uma sexta-feira à noite, grávida, com todo aquele enjoo, cansada. Sim. Eu cheguei para o meu marido e falei: o que, que você acha de vender a confecção? E aí ele topou a venda da confecção, falou: Uhum. então tá, então vamos esperar o Henrique, meu segundo filho, nascer. E quando ele tiver uns 2 anos, você procura um emprego Uhum. como CLT e ele vai para a escolinha. Então, ali naquele momento, tu decidiu largar um pouquinho o empreendedorismo para se dedicar a essa função tão especial que é ser mãe, né? E é a maternidade. Aí em 2020, Uhum. meu filho começou a ir para a escolinha. Eu comecei em busca de um emprego como CLT. Uhum. Conforme vocês já tinham planejado lá atrás. Mas a gente sabe que quem empreende uma vez, nossa, voltar para o CLT é muito difícil. Mas como foi um acordo Sim. nosso, eu Uhum. falei, vou, então cumprir o nosso acordo. Só que aí veio a pandemia. Eu ia te perguntar, foi mais ou menos na época da pandemia isso, Isso foi né? começo de 2020. E daí logo depois, uns meses depois, já veio a pandemia. E daí, para conseguir CLT nessa época, Ai, eu tava não bem tinha. difícil, né? Aí foi aonde, né, as crianças em casa, a minha filha estava na primeira série, a mais velha, então já estava, a gente tinha que se dedicar ali, e aquela vontade de empreender veio novamente, crescendo, e eu falei, eu quero montar uma loja, que todo mundo estava comprando Sim. online, e foi aonde que veio a ideia, tá? A loja do quê? Uma loja online. Comecei a pensar, eu queria muito um produto que a gente pudesse se conectar com a gente.
E aí foi aonde eu descobri os aromas, que os aromas eles mexem com as nossas emoções. Verdade. Então, tem uma parte, o nosso olfato, ele é muito poderoso, ele está ligado ao sistema límbico ali, então ele tem essa função de mexer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E eu falei, eu quero trabalhar com um produto que tenha cheiro. Você então estava já buscando algo que, apesar de ser online, tu conseguisse conectar essas sensações aos teus clientes. Exatamente. Aí eu já tinha feito sabonete, Ai, que é muito legal também, né? que é muito bom. Só que eu não sabia como que eu ia conectar isso com as pessoas. Como que as pessoas iam sentir o sabonete. Também tem toda a parte de como vai na pele. Sim. É um pouquinho mais complicado. O sabonete também tem algumas exigências legais que os outros aromas não precisam, né? E aí comecei a estudar e lembrei das velas aromáticas. Em 2020 tinha pouquíssimas pessoas que falavam sobre velas, que faziam velas. E aí eu, bem feliz, fui lá, comprei a cera, comprei o pavio, comprei a essência. Falei, fácil. Vou fazer velas. Nossa, as minhas primeiras velas foram um desastre. Mesmo assim, eu acabei vendendo para a família, para os amigos mais próximos. Mas essas primeiras velas, só fazendo um corte aqui, você fez sem curso, porque na Sem. época não tinha curso, ninguém ensinava a fazer velas. Foi no feeling mesmo. Foi, Meu foi assim, Deus da eu luz. sei que precisa derreter, precisa colocar a essência, não sabia de temperatura, Toda a não sabia técnica do que se exige. pavio, né, que queimava ali os Aham. diâmetros. Só fui e fiz. E foi um desastre total. Ela não queimava direito, mas elas exalavam. Isso, Cheirosas elas cheirosas eram. elas estavam. E comecei a vender para a família, para os amigos. Mas eu sabia que se eu quisesse entrar realmente no mercado de velas, eu precisava me aperfeiçoar. Como você falou, em 2020 não tinha cursos que falavam de velas. O que a gente tinha muito era voltado para parafina. Ou aqueles truquezinhos de coloca o giz para dar cor. Sim. Que são coisas que, na verdade, não são profissionais, são. né? Só para fazer um adendo pro pessoal que tá assistindo, a vela de parafina, ela é diferente da vela de cera de coco, que é a vela que a Danusa ensina ali nos cursos, né? Não só você ensina com outras ceras também, né? Mas a principal é a vela de cera de coco, porque a parafina, ela é derivada do petróleo. Então ela pode ser prejudicial à nossa saúde. Quando você compra vela no mercado, por exemplo, aquelas para acender em igreja e tal, elas são feitas de parafina. E quando a parafina queima, ela é prejudicial para a nossa saúde. Então, as velas que a Danusa ensina a fazer são velas vegetais, que são benéficas para a saúde. E por terem esse conjunto vegetal, elas são um pouco mais oleosas. Isso ajuda muito na colocação de essência e no perfume que sai quando acende. Então tem toda uma técnica, não é só como ela falou lá, derreter a cera e deu. Exatamente. E eu comecei a estudar muito sobre velas. Eu trazia muito material de fora do Brasil para poder estudar, traduzia. E foi onde eu fui entendendo um pouquinho sobre velas. Foi aí que tu foi construindo o material que você tem hoje. Exatamente. Do nada. Do nada não, né? Do zero. Com coisas que você foi juntando e como se fosse até uma panela de sopa, né? Foi juntando ingrediente para ter o que você tem hoje. Entendendo, estudando, conversando com fornecedores, para poder entender o máximo que eu podia desse mundo das velas para realmente lançar a minha marca. A minha marca, oficialmente, eu lancei ela em 2021, no Dia das Mulheres, 8 de março de 2021. E aí eu já tinha um pouquinho mais de conhecimento. Tu ficou um ano, então, se preparando para esse lançamento. Foi mais ou menos, não chegou a um ano, porque foi mais ou menos, quando eu tive a ideia da loja, foi mais ou menos em agosto de 2020. Mas foi um tempo bem Foi um considerável tempo, de estudo, teste, né, para poder abrir. Muito bem. Aí você abriu a loja. Inicialmente a tua ideia era ser mais digital ou física? Digital, até porque ali no começo de 2021 a gente também estava na pandemia. Verdade. Então eu fazia as velas, eu vendia pelo Instagram,
Meu marido levava para o correio, porque ele continuou trabalhando, saindo de casa. E daí tu conseguiu alcançar mais lares com as tuas velhinhas. Exatamente. E nisso eu gosto muito de rede social, gosto muito de estar, fazer story, postar. E muita gente começou a se identificar comigo e começou a me pedir, me ensina a fazer velas, porque eu quero fazer velas. Ai, que legal. Então foi algo que os teus próprios seguidores começaram a te pedir e te incitar a fazer. Exatamente, eu ensinava algumas pessoas ali no direct mesmo do Instagram da loja, falava, olha, precisa fazer assim. E aí eu fui vendo uma oportunidade, que empreendedor é assim, né? A gente consegue ver um problema, já acha solução em um negócio. Mas uma coisa que foi muito interessante tu trazer, que de você ensinar ali no direct, que eu tenho observado muito é a maioria das pessoas assim que chegam a um lugar e cresce é muito generoso com o que ensina, com o que entrega. E você despretensiosamente assim estava ensinando o teu negócio ali para pessoas que você nem conhecia. E eu acho isso muito lindo, muito louvável assim da tua parte. Eu sempre quis entrar para esse mundo digital, para esse Já era mundo um dos desejo cursos, teu. já era um desejo meu. E eu sempre quis, como eu sempre trabalhei com vendas, estudei muito sobre vendas, a minha ideia era, a princípio, abrir um curso de vendas. Eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas em se posicionar nas redes sociais, em vender, porque o produto em si, às vezes, não é tão difícil a pessoa aprender, não é o problema. Sim. Mas nessa parte de vendas, de se posicionar nas redes sociais, a gente vê que ainda é uma dificuldade muito grande. Verdade, eu percebo, eu fiz alguns cursos de vendas, porque eu tinha muitas crenças ligadas a vendas, e eu noto que as pessoas ainda têm muito medo, aliam muito o ato de vender a ser chato, a incomodar, sendo que, na verdade, se você observar, quando você vende algo, você está entregando uma solução para a pessoa, solução de problema. Então, na verdade, é uma troca muito especial que está acontecendo ali. Então, eu concordo contigo, as pessoas realmente têm muitas falhas nessa parte de vendas. E a ideia, então, foi essa, a princípio, eu tinha loja, as pessoas começaram a me pedir sobre velas, e a ideia era ter um curso focado em vendas. Mas numa bela quarta-feira, levei a minha filha no balé e veio a ideia, então, por que não? Em vez de fazer um curso só de vendas, eu não ensino outras pessoas também a fazer as velas, já que eu vi essa demanda, eu vi que as pessoas realmente tinham esse interesse, não tinha ninguém ensinando isso ainda, e foi ali que eu vi essa oportunidade. E desde da minha vontade de abrir um curso de vendas, eu procurei o nome de Viver de. Aí eu procurei Viver de Vendas, Viver de Marketing, Viver de... E todos já tinham, já existiam. E nessa quarta-feira eu levei minha filha no balé, fiquei lá esperando ela, porque eram uns 40 minutos o balé dela, e veio a ideia, então, Viver de Velas. Aí eu já peguei, já fui no Instagram, já procurei se tinha esse nome, já procurei no Google se tinha alguém que usava, não encontrei ninguém com esse nome de Viver de Velas. E aí eu já fiz o meu Instagram. Ali no momento do balé você já saiu com o negócio pronto. Já saí com a ideia, não fiz plano de negócios, não pensei em nada nisso. Só fui lá e já coloquei o Instagram de Viver de Velas. Eu acho muito legal quando eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito muito nas inspirações divinas para nossa vida. E você contando assim, eu vi muito isso, assim, parece que a ideia já estava pronta, você só fez o download dela, assim. Então foi tudo assim caminhando. E é engraçado quando a gente escuta esse chamado realmente de um propósito maior, de uma entrega maior, como tudo se encaixa, as coisas vão fluindo, vai dando tudo certo, você parece que não tem nem obstáculo, assim, claro, tem dificuldade, mas flui, a coisa, né, vai. Então, em 40 minutos você já estava ali com a ideia pronta para executar. Exatamente. Aí já mostrei lá pro meu marido e falei, olha, eu tive essa ideia, o que você acha? E aí ele falou, beleza, né? Se é isso que você quer,
E aí já veio essa outra ideia de registrar o viver de velas. Porque foi assim, realmente um chamado muito forte. Eu já queria um viver de para mim. E aí, nessa parte ele falou: ai, não, espera Aham. registrar. Você nem sabe, nem começou a gravar ainda o curso. Pensa com calma se é isso realmente que você Porque é um quer. investimento que você realiza naquele nome, né? Exatamente. E eu falei: não, eu vou registrar. Aí fui atrás, registrei. Aí eu me lembro que pedi para parcelar em 10.000 vezes, porque eu estava começando com essa ideia ainda, não Sim. era nem formal, era só uma ideia. E E daí aí você já queria garantir que ela fosse só tua. eu queria garantir, porque eu sabia que era um nome muito bom, sabia que as pessoas iam copiar esse nome, né, iam Sim. usar também. E eu falei, não, eu quero esse viver de velas só para mim. Você falando, eu achei muito interessante, porque quando a gente tem uma ideia e percebe que ela é única, se você não registra, acaba que você vai divulgar coisas e entregar pronto para outras pessoas. Porque quando você não faz registro, qualquer um pode registrar. Então, na verdade, o teu marido ele estava querendo te proteger, mas você foi muito esperta de já fazer esse registro, porque por mais que às vezes algumas pessoas vejam como um investimento alto para o início de um negócio, se você não faz esse investimento, você às vezes tem que começar do zero, porque às vezes a marca não pode ser registrada, às vezes outra pessoa já vem em registro, então não é à toa que você tá aí hoje. Você já, desde lá do começo, já teve uma visão como bem empreendedora, como de cuidado, de tornar realmente o Viver de Velas algo teu e algo único. Parabéns. Obrigada. E aí começou os primeiros perrengues. Porque a Adoro. gente tem aquela parte de registro, que é os 3 meses, Sim, uhum. que uma outra pessoa pode. Pode se opor ao teu pedido. Isso. Uhum. Exatamente. Então, teve uma empresa que colocou o nome do curso de Viver de Velas também. Então teve perrengue, eu não sabia dessa Teve. história, gente. Eu tô descobrindo isso com vocês agora. Na época eu não trabalhava ainda era advogada, então eu não sabia dessa história da Danusa. Então, por favor. E aí eles colocaram Viver de Velas, estavam vendendo um e-book bem simples. Uhum. E eu já comecei a divulgar o Viver de Velas, como vai ser um curso completo, um curso gravado, e eu estava gravando todas as aulas ainda, Uhum. só que eu já tinha começado a divulgar que ia ter um lançamento do curso. E muitas pessoas acabavam comprando o e-book, achando que era o meu. Então deu rolo mesmo. Eu tive muita dor de cabeça. Eu pensei em mudar o nome do Viver de Velas, colocar o meu nome. E o Lucas, que ele trabalha comigo, Nessa época o Lucas já estava já, contigo. desde o começo, na verdade, ele já estava comigo. E, e ele falou: não, continua, aguenta mais um pouco, porque logo sai o registro. Então, passou os 3 meses. E aí depois eu também não quis entrar em contato com a empresa, Uhum. porque eu acho que foi uma crença, porque eu poderia ter Poderia. falado com eles que eu estava nesse processo de registro do Uhum. Viver de Velas, que eles, né, poderiam já ir alterando Uhum. esse nome, mas eu acho que foi uma crença minha, um medo de, ai, vai que dá alguma coisa errada depois no meio do Sim. processo, né? Sim. Então eu esperei sair o registro da minha marca para depois ir lá e enviar uma notificação extrajudicial para eles. E como que eles receberam essa notificação? Eles até que receberam bem, Tá. porque eles já sabiam que isso podia acontecer, então eles já receberam. Você nunca entrou em contato com eles, então quando você via que eles estavam usando a tua marca, você deixou eles utilizando para esperar sair o registro e ficar tudo certinho. Exatamente. Porque é muito interessante você falar que eles já sabiam que podia acontecer, porque eu sempre falo para os meus clientes que muitas pessoas que usam a marca não sabem que estão usando a marca de outra pessoa. E por isso que é tão importante o registro, porque a partir do momento que ela é tua, que você tem o certificado, é só você enviar a notificação e se a pessoa se recusar a mudar o nome, você vai entrar com ação judicial, vai pedir royalties, indenização pelo uso indevido da tua marca.
Então simplifica muito quando já tem essa atitude que você teve de lá no começo ter pensado em registrar. E eu fico pensando como tu foi iluminada, porque já pensou se tu não tivesse feito o pedido? Provavelmente eles teriam feito Sim. e tu teria que ter mudado o nome ali no meio do lançamento e ia ter dado assim. Aí teria sido uma dor de cabeça mesmo, porque, nossa, o investimento todo que tu tinha tido, a preparação. A gente sabe que para lançar um produto online, hoje você fica meses alimentando aquele público com a expectativa desse produto, né? Para poder, no lançamento, ainda mais essa época era a época dos grandes lançamentos, né? Que as pessoas Sim. estavam começando a lançar os cursos e tal, então. Adorei saber, adorei essa história. Não foi, e eles também, eu acho que eles aproveitaram muito esse, porque era um e-book, então era simplesinho, eles não tinham conteúdo, eles só pegavam fotos de velas já prontas e colocavam nas redes sociais deles, faziam um mega oferta, era um e-book baratinho, então eles aproveitaram muito esse tempo que eu estava trabalhando em cima do nome do Viver de Velas. E na verdade eles utilizaram todo o teu plantio do nome, né? É, exatamente. E na época também você não tinha o receio das pessoas acharem que o e-book era teu e por ser algo ruim, né? Por ser um produto mais simples, acharem que era assim você que estava realizando ele? Sim, sim, eu tive vários problemas com isso, eu tive que me explicar muito. Teve até um caso, uma advogada que queria me processar. Capaz. Teve. Ela, porque eles prometiam que depois que comprasse o e-book, você podia tirar o certificado de conclusão do curso. E veio essa advogada e queria colocar, né, o meu Viver de Velas no Procon, porque não tinha recebido o certificado. E você ali, mas nem é meu. E eu, assim, tipo, tentando entender tudo que estava acontecendo, porque a gente sempre foi muito honestos com os nossos alunos, muito transparente. Então, acontecia qualquer coisa, a gente resolve, não tem problema. Aconteceu alguma coisa ali no envio do certificado, é só entrar em contato e a gente resolve. Mas essa advogada, ela estava muito furiosa, muito brava. E eu fui muito esperta também de falar, o meu marido é advogado, quer conversar com ele? É de quando envolve advogado, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Só que meu marido nem é advogado. Mas assim, eu fiquei tão nervosa. Mas na hora do pânico, né? Aí ela se acalmou nas mensagens e ela falou, não, eu não estou te ameaçando. Eu falei, não, mas se quiser conversar com meu marido, ele é advogado, vocês conversam. Vocês trocam uma ideia, garanto que vai ficar resolvido isso aí. E, enfim, ela nem era aluna, ela tinha comprado esse e-book, aí eu esclareci tudo pra ela. E daí ficou tudo bem. E ficou tudo certo. Mas olha, pessoal, a dor de cabeça. E eu digo que o grande problema é esse, você ficar ali toda hora tendo que resolver perrengue, isso desgasta muito a gente. Foi assim um ano bem complicado. Daí vocês fizeram toda essa preparação para o lançamento. E como que foi esse primeiro lançamento? Foi um lançamento pequeno, mas assim, foi muito legal. Eu já fui criando uma expectativa dos meus seguidores, fazendo alguns anúncios para as pessoas conhecerem o Viver de Velas. E o primeiro lançamento foi o primeiro, né? Aquela coisa, tem muita coisa errada. Sim. Mas foi muito gostoso. Sabe que você me contando, eu fico pensando a tua coragem de dar esse passo. Porque assim, hoje, quando você fala de lançamento, todo mundo entende o que é um lançamento. Todo mundo entende o que é um produto digital. Mas ali na época da pandemia, os produtos digitais eles estavam começando a crescer. Então, você tava ali nas pioneiras, com um produto extremamente inovador. Nossa, parabéns pela tua coragem. Eu fico pensando assim, eu não sei se eu teria essa coragem de dar esse passo tão grande, tão importante, porque assim, podia dar muito certo como deu, mas podia ter dado muito errado, né? E vocês conseguiram alcançar nesse primeiro lançamento a meta de vocês? Olha, pra ser bem sincera, a gente não tinha nenhuma meta.
Porque a gente não tinha uma noção, então ali no começo foi realmente muito orgânico. Foi tudo, a gente colocava alguns anúncios para as pessoas conhecerem só o Viver de Velas, mas era o investimento mínimo possível. Sim. Então era muito no orgânico. E eu já tinha essa consciência de que poderia não ter nenhum aluno. Então eu já entrei com essa ideia, olha, se conseguir um aluno a gente já está feliz, a gente vai trabalhar bem para ter uma prova social com esse aluno, mas se também não entrar nenhum, a gente sabe que pode acontecer. Na verdade, então, a meta de vocês era ter uma prova social. Era ter um aluno que estudasse, que fizesse o curso e que gostasse. Mas, surpreendentemente, o nosso primeiro lançamento deu uns 20 alunos. Eu acho isso muito legal, porque assim, e se você não tivesse feito esse lançamento, gente? 20 alunos é coisa pra caramba para um primeiro lançamento. Ainda mais um produto, como eu já falei algumas vezes aqui, que não é um produto conhecido. Não é como você lançar um curso de marketing, que todo mundo hoje quer e acha que tem que estudar marketing, né? Muito legal. E essa primeira turma te incitou a fazer novas turmas? Foi uma turma legal? Como você se sentiu assim com essa apresentação? Foi muito bom. Então, dessa turma já saiu muita gente produzindo, vendendo. Porque o curso Viver de Velas, realmente, a gente fala Viver de Velas, eu quis esse nome de Viver de, para que realmente as pessoas possam viver daquilo. Então, tem alunas que já saíram do CLT, tem alunas que conseguiram conciliar a maternidade e ter o seu próprio negócio. Tem alunas que já saíram, acho que é uma palavra forte, mas já mudaram a depressão, já conseguiram se encontrar ali com as velas. Tanto que eu sempre falo, não é terapia, mas é terapêutico. No curso do Viver de Velas, para explicar para o pessoal um pouquinho, você ensina, eu já sei porque eu fiz, então eu não vou dar spoiler, mas o que você ensina para as suas alunas? O que tem de conteúdo ali dentro? A gente ensina desde a parte... A gente desenvolveu um método, que é o método dos 3 P's. Então, todo o meu estudo de anos, de negócio, de querer trazer essa parte de vendas também, a gente desenvolveu, então, esses 3 P's, que é toda a parte da vela perfeita, de fazer a perfeição da vela. Então, entender desde a parte dos insumos, a gente explica todos os insumos, porque das ceras, a diferença das ceras, a diferença de ceras vegetais e parafina, pavios, tipos de pavios que encontra no mercado. Então tem toda essa parte também teórica da essência, a diferença de essência que vai na vela, porque não é qualquer essência que a gente usa na vela, então tem a essência própria para a vela, tem os óleos essenciais, que é também diferente. Então, toda essa parte a gente passa no curso. Os modelos de velas, a gente sempre tenta atualizar, trazer vários modelos de velas que são tendências no mercado. A gente ensina o passo a passo. E quando ela fala o passo é o passo a passo mesmo, porque eu não sabia nem que podia colocar cheiro em vela. E hoje eu sei fazer uma vela e minhas velas são maravilhosas, modéstia à parte. Mas a Danusa ensina assim com tudo muito cuidado, é muito didático, não é jogado, não é um material jogado. Cada aula é um ponto, você consegue ver, refletir, anotar, vem todo um material escrito junto. Então, assim, é tudo feito com muito cuidado para realmente funcionar. E além disso, tem outras partes que ela vai trazer aqui para vocês, senão eu vou só dar spoiler aqui. Aí a gente tem o segundo P, que é a produção da marca. Também é um passo importante. É muito importante. Você fez a sua vela, pensou nos aromas, no modelo, e vem a parte da produção da marca. Os rótulos, o que pode, o que não pode colocar num rótulo. A parte da construção, público-alvo, persona, aquele cliente ideal que a gente quer vender a nossa vela. Depois vem o terceiro P, que é a prospecção de clientes.
depois da tua vela pronta, de você entender para quem você vai vender, a gente precisa encontrar esses clientes. Então, cada fase também do curso, a gente tem uma ferramenta. Sim. Então, a parte das velas, a gente tem a roda da vela perfeita, onde está ali o processo inteiro para você visualizar o que você precisa fazer. Na parte da construção da marca, a gente tem o checklist da empreendedora de sucesso. Então, também tem a parte de fotos que a gente ensina dentro do curso. Realmente é o curso acreditem, completo. Ensina as fotos e também ensina como se posicionar no digital. Então não é só fazer vela, é realmente viver das velas. É realmente isso. E na parte da prospecção de cliente, a gente tem um mapa do cliente infinito. Que aí você encontra infinitas possibilidades. Porque muitas pessoas elas acham que vendas de velas, vender é só um caminho. Eu vou participar de feira, eu vou fazer assim, eu vou postar nas minhas redes sociais, mas a gente esquece que a gente tem infinitas possibilidades para vender. E também infinitas formas de encontrar o cliente, né? Exatamente. Infinitos meios. Eu, assim, sou suspeita a falar, o curso é maravilhoso, então quem tiver interesse, nós vamos deixar aqui embaixo um link para as redes da Danusa, tá? Também, de repente, a gente pode trazer até um link direto para o curso, né? Quem tiver interesse em olhar mais, entender como funciona, nós vamos deixar aqui embaixo, se você quiser, já clica e confere aí. Danusa, nós estávamos falando aqui do link que vai ficar abaixo, mas eu queria que você trouxesse para o pessoal como que funciona, se vai ter alguma novidade, algum lançamento, algo especial por aí. Sim, vai ter. A gente já começou a divulgar nas redes sociais que em breve vamos ter novidades. E dia 28 a gente vai contar essa novidade, que vai ser uma oportunidade única para quem quer entrar no método Viver de Velas. Então, pessoal, não esqueçam, anotem na agenda, acompanhem a Danusa, já sigam ela nas redes sociais para vocês não perderem essa oportunidade que a Danusa vai contar. Eu não sei e vou acompanhar aqui junto com vocês. Uma coisa que eu gostaria muito de trazer para o pessoal é que, te conhecendo, assistindo o teu curso, e confesso para ti que eu sou uma grande fã tua, eu vejo muito em ti não só um propósito de vender cursos, mas de realmente levar uma possibilidade para a vida das tuas alunas, realmente de mudar vidas. E fiz algumas amizades dentro da minha turma ali do curso e percebo assim que realmente muitas vidas ali foram tocadas pelo curso e muitas coisas aconteceram na vida das tuas alunas direcionadas pelos teus ensinamentos. Tem alguma história, alguma aluna tua que você gostaria de contar para nós? Tem várias histórias assim bem emocionantes de alunas. Tem uma aluna que ela trabalhava como CLT, trabalhava em lojas de departamento, e ela começou a fazer velas normal, e as pessoas começaram a pedir muito lembrancinha. E ela entrou muito forte no mercado de lembrancinhas de velas. Ela conseguiu realizar o sonho dela de sair do CLT para poder somente viver de velas. Essa história foi assim, uma das mais emocionantes que a gente teve. Sim. Tem uma outra aluna que ela tinha a carreira dela profissional, ela não estava satisfeita, ela era psicóloga, e foi aonde ela teve um chamado também de Deus. Ela sempre fala isso, que era para começar a fazer velas. Ela começou, em pouco tempo ela já estava faturando 5, 8 mil reais por mês com as velas. Ela conseguiu, desligando aos poucos todos os clientes que ela estava atendendo, para passar somente a fazer as velas. Que lindo você falar isso, porque eu vejo que as pessoas ainda têm muito preconceito e acham que por a vela custar 50, 100 reais, dependendo do tamanho ali, também da tua margem de lucro, você não vai ter uma possibilidade de faturar bem. Então, tem a visão de que, eu vou faturar um salário mínimo, um pouquinho mais, às vezes não compensaria sair do CLT para trabalhar com isso. Mas eu noto, assim, em histórias como essa, a possibilidade de faturar muito mais do que você faturaria com um salário mínimo. Basta estar bem posicionada, seguir esse chamado, ter coragem
ir atrás, se posicionar bem nas redes, ter bastante clientes, que você vai chegar lá. E você falando, eu noto que não é muito tempo que precisa para isso, né? Porque às vezes as pessoas, vou ficar 4 anos trabalhando nisso. Não! Quanto tempo mais ou menos essas viradas de chaves aconteceram? Mais ou menos uns 6 meses. 6 meses, tá, pessoal? Então, assim, não é uma coisa, vou ficar anos plantando, porque eu vejo até na advocacia. O lugar que eu estou hoje, graças a Deus, tenho muitos clientes, sou muito feliz com a minha atuação, mas eu precisei plantar e correr muito atrás, não foram em 6 meses que eu cheguei onde eu tô hoje. E essa possibilidade do artesanato, das velas, como é um mercado muito em expansão, você consegue crescer muito rápido se você se dedicar. Então, se você está vivendo um momento na tua vida que você não é feliz na tua profissão, que você sente que precisa fazer algo mais, que você tem esse dom com as mãos, essa vontade de empreender, sinta se não é o momento, de repente, de você fazer algo como a Danusa trouxe, porque são realmente vidas que são impactadas. E é muito especial poder ver isso, e acredito que essa é uma dos principais aspectos da minha admiração por ti, porque a tua generosidade é tão grande que o teu servir, ele impacta na vida de todas as tuas alunas. Então hoje tu tem noção que você tem 5.000 vidas impactadas. Isso é muito lindo, é muito especial de ver. Às vezes quando passa isso na minha cabeça, dá um friozinho na barriga. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Agora eu já aprendi a lidar com isso, mas no começo eu sofria muito, porque eu realmente queria muito que desse certo, eu queria que elas fizessem, então eu me envolvia nos processos e qualquer coisa que elas, não vou mais continuar, vou desistir, eu já sofria porque eu sabia do potencial. Sim. Então foi um processo. Danusa, eu acho, assim, incrível, incrível. E, inclusive, essa tua possibilidade de ver que às vezes a gente tem que respeitar os processos das alunas, porque não é fácil. Eu tenho isso muito com os meus clientes. Até a gente estava conversando antes, eu te disse, me mande foto, me deixa acompanhar, porque eu amo acompanhar a história dos meus clientes e ver eles crescendo. E às vezes acontece de clientes pedirem para desistir do processo de registro de marca durante o processo. E agora eu consigo controlar um pouco isso, mas no começo eu ficava assim, mas como? O projeto era tão lindo, você ia chegar em tal lugar, lembra da nossa reunião? Então, assim, eu também sentia muito assim, como se tivesse ruído algo assim. E também entender que cada um tem seu processo, e às vezes não é aquela empresa, às vezes é outra, às vezes é outro negócio chamado dele, né? Então, é bem importante também a gente entender isso dos nossos clientes e acompanhar esses processos. E nós vamos contar então para vocês uma coisa bem especial, que é como nós duas nos conhecemos. A Danusa vai trazer aqui. Bom, você como aluna, a Maria Luísa entrou em contato comigo falando sobre o trabalho dela com a parte de registro de marcas. Eu achei incrível quando ela me contou um pouquinho do projeto. Não sei se você estava começando na época, não lembro. Já faz mais de 1 ano. Não, já fazia 2 anos que eu atuava na área. E a gente combinou, então, de fazer uma live juntas. E a gente fez a live, eu achando que a Maria Luísa era de São Paulo e ela achando que eu era de São Paulo. E fizemos a live e depois continuamos a conversar normalmente, mas nunca tão a fundo. Sim, até porque a vida da Danusa é uma correria, a minha também, então a gente não tinha muito tempo de trocar ideia. Mas de vez em quando a gente trocava uma ideia ali das marcas, dos processos, até mesmo das velas. E o Viver de Velas começou a crescer, a gente começou a ver que a gente precisava organizar, principalmente a parte das alunas, foi onde eu procurei a Maria Luísa novamente, para contar para ela a situação que a gente estava passando e como ela juridicamente podia orientar o Viver de Velas. E foi aonde a gente começou a conversar e a gente descobriu que ela era de Lages. E a Danusa de São Joaquim. Ou seja, durante todo esse processo, que durou mais ou menos uns 6 meses, né? Quase 1 ano, nós duas achávamos que estávamos assim, mega distantes e estávamos uma do ladinho da outra, super pertinho. E só para contar para vocês,
a nossa amizade ela é virtual, porque hoje foi o primeiro dia que nós nos conhecemos pessoalmente. Então a internet realmente aproxima as pessoas, né, Danusa? Sim. E foi muito interessante você trazer da live, porque eu lembro que eu te chamei para conversar, porque eu estava muito preocupada que no grupo tinha acontecido um problema bem sério com uma marca de uma aluna. Ela estava prestes a fazer um lançamento, não sei se tu lembra. Lembro. E ela recebeu uma notificação extrajudicial que não poderia usar a marca naquele lançamento. E, nossa, foi um desespero, e daí todo mundo começou a mandar coisa no grupo, e eu chamei essa aluna, conversei, tranquilizei, mas eu vi ali uma necessidade das alunas entenderem isso, porque na época ela não precisava colher a notificação extrajudicial porque a outra marca não era registrada. Então a gente sentiu essa necessidade de trazer mais informações para as alunas. E isso reforça o ponto que eu falei antes para vocês. A preocupação da Danusa não só ensinar a fazer vela, mas ensinar todo um contexto jurídico, toda uma forma das alunas realmente empreenderem com isso. E empreender necessita de conhecimento jurídico, infelizmente. Por mais que seja básico, você precisa saber esse básico para poder realmente seguir sem tantos percalços, né? E foi muito legal. Eu guardo com muito carinho a lembrança dessa live. Danusa, tem uma pergunta que já virou um bordão do nosso podcast Marcas Únicas que nós precisamos fazer para ti. E se você tivesse um conselho, algo para falar para Danusa lá do início ou para quem está começando, que tem esse desejo de levar conhecimento para as outras pessoas ou até mesmo de empreender, o que você falaria? Para começar, comece, não tenha medo. Eu até sempre comento isso nas minhas redes sociais, que eu tive medo de começar, então foi como todo mundo, quando começa algo novo, sente medo, senti muito medo, às vezes eu chorava, porque será que eu faço, será que eu não faço? Só que até hoje eu fico, se eu não tivesse começado, mesmo com as minhas velas, que foi um desastre, se eu não tivesse cometido esse desastre, então eu não estaria hoje como eu estou hoje. E é um crescimento, não é do dia para a noite, não é de um mês para o outro, então a gente vai construindo aos poucos. Eu comecei na cozinha da minha casa, do meu apartamento, pequenininha. Depois peguei um quarto lá de casa, fiz como escritório. Quando eu comecei a gravar as aulas do curso, eu desmontei a minha sala e fiz ali o meu espaço para gravação. Depois eu consegui alugar um outro espaço para sair de casa, para não ficar, eu tenho as crianças, então estava tudo muito confuso, era vela, brinquedo, então eu aluguei um escritório para poder fazer as gravações, para fazer as minhas velas, mas teve um começo, e o começo foi na cozinha da minha casa, pequenininha, sem muita estrutura. No começo também eu não tinha caixa de correio para enviar, eu ia no mercado e comprar, e pegava as caixas pequenininhas do mercado, e foi assim que eu comecei. Não tinha toda a estrutura e aos poucos eu fui crescendo e fui estruturando, e pretendo crescer cada vez mais. Então esse o meu conselho para quem está pensando em começar a empreender, seja com vela, seja com qualquer outro negócio, comece, não tenha medo e confie que vai dar certo. E confie no processo. Muito lindo, cheguei a ficar emocionada aqui. E tem uma frase que virou agora tem muitas pessoas fazendo um vídeo que é: primeiro você começa, depois você melhora. E eu acho que, reforçando o que você trouxe, assim, você não vai começar com tudo pronto. Esse nosso projeto aqui é um exemplo. É um projeto muito especial do nosso coração, mas primeiro nós começamos e estamos cada vez melhorando. Então, se você tem algo que você quer realizar, comece, depois você melhora. Gratidão por ter nos assistido até aqui, Danusa. Gratidão, foi maravilhoso te receber aqui. E desejo um sucesso para você na tua nova empreitada, nessas novidades que vão vir aqui. E para você que está nos assistindo, comece e eu te desejo muito sucesso.